caros filhos, hoje se quebra um pouco da sequência do ano litúrgico, da sequência dos domingos do tempo comum, em virtude desta festa, que, como vimos no início, após a saudação inicial, a motivação já começa a ser expressa. 40 dias depois do nascimento do Senhor, para que se cumprisse a lei, então o Senhor é apresentado no templo. Mas ao mesmo tempo que ouvíamos isso, ouvimos também a realidade, o porquê daquilo que é expresso quando o Senhor vem ao encontro do seu povo, vem para que possamos reconhecê-lo, para que possamos anunciá-lo. Isso se faz explícito quando desde o início e depois no Evangelho vemos estes dois sinais, Simeão e Ana, exemplos do povo de Israel, que era justo, que buscava o Senhor, que esperava pelo Salvador. Mas quando vemos, podemos ficar com certa indagação. Por quê? Por que tinha que se cumprir essa lei? Porque com o Senhor, para entendermos isso, é necessário esmiuçarmos as coisas e vermos aquilo que São Paulo fala aos Gálatas, que no tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que eram sujeitos à lei. Por isso o Senhor veio, e por isso vemos este caminhar. E diante desta festa, qual parte da lei? A parte do oferecimento daquele que era o primogênito, diante da consagração a Deus, e também a purificação da mãe diante deste tempo, diante deste período. Isso vemos na lei por diversas vezes, no Pentateuco, a Torá, os 5 livros aonde abarcam a lei, e vemos por vezes isso se repetir. Mais de uma vez se relembra exatamente isso. E vemos, por exemplo, no Êxodo, no capítulo 13, logo após a passagem do Mar Vermelho, onde apresenta a praga propriamente dita, ou seja, a morte dos primogênitos do Egito, e depois relembrado no capítulo 5 do Levítico, esse sentido do primogênito que deveria ser resgatado. E São Beda comenta dizendo que o primogênito deveria ser consagrado, sendo ele homem ou animal, deveria ser consagrado, ou seja, pertencer ao sacerdote. Mas sendo filho do homem, ele deveria então receber o resgate, ser resgatado. É o resgate dos primogênitos. E como se faz isso? No livro do Êxodo, no capítulo 13, apresenta meio que coadunado com o sentido dos pães, do oferecimento dos pães ázimos, mas em números, de modo mais aprofundado, apresenta diante de um dote, diante de um valor pago, 5 ciclos de prata. A moeda, propriamente do templo, que pesava por volta de 12 gramas. Então, era um valor a ser pago, para ser aquele restituído, resgatado. Mas o Evangelho também apresenta o sentido da purificação da mãe, aonde, como vimos, tinha 2 pombinhos ou 2 bois. Isso leva ao Levítico, no capítulo 12, aonde apresenta exatamente isso, que diante de a mulher, tendo concebido um filho de um homem, após o seu nascimento, então ela seria purificada.
Isso se daria por meio do oferecimento de um cordeiro de 1 ano, que deveria ser ali ofertado, e de um pombinho, uma rola, também ali ofertado. No entanto, se fosse essa família pobre, poderia comutar por 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Era o caso da família de Nazaré, que não tinha muitas posses, que eram pobres, que sabiam, não tinham tanto, e por isso expressa no Evangelho esse sentido também da pobreza destes. E diante disso vemos que poderíamos nos perguntar, mas ainda não entendi o porquê. Mas porque o Senhor, Ele é Deus, por que Ele deveria ser consagrado a Deus, sendo Ele Deus? Porque a Virgem Maria, sendo ela toda pura, toda santa, imaculada, não tendo mancha, por que ela deveria ser purificada? Se São Beda mesmo apresenta que para ela não havia cabimento, pois ela não tinha concebido de homem, e a lei, portanto, não lhe era imputada. Mas São Beda mesmo depois complementa que assim como Cristo quis abraçar inteiramente a lei, também a Virgem Maria, ela abraça a lei não precisando, mas abraça para nos mostrar este caminho. Pois, como ouvimos na segunda leitura, na carta aos Hebreus, ouvíamos novamente o motivo, quase que como um eco da carta aos Gálatas, ser dito a nós. Ele devia fazer-se em tudo semelhante aos seus irmãos. E se nós somos sujeitos à lei, também ele quis se fazer sujeito à lei, para nos purificar. E como vemos na primeira leitura, com o fogo que purifica a prata, é ele o fogo, com o fogo do seu amor ele quer nos purificar, para que aprendamos a não fazer as coisas porque sou obrigado, porque devo, mas por amor. Por isso que o Senhor vem, por isso que Ele quer nos purificar, nos transformar, para nos levar a estar com Deus verdadeiramente. E é diante deste ano, do amor de Deus que vem ao nosso encontro, é que entendemos essa dinâmica expressa no Evangelho, que apresenta 3 grandes elementos, 3 grandes figuras: a lei, a profetisa Ana e Simeão. A lei, por ser um motivo, ser um método, como apresenta São Paulo, pedagógico para o povo, para levar o povo a Deus, para auxiliar o povo a estar com o Senhor e o amar, é a causa desta festa, do Senhor ir ao templo. Mas temos também a profetisa Ana, que nos ensina a expressar o seu amor, a estar com o Senhor. Vemos o exemplo desta mulher que está ali porque vive a sua viuvez, busca estar com o Senhor, busca estar nesta intimidade, e mais do que fazer coisas, ela sabe servir ao Senhor, e por isso é representante da igreja. Assim apresenta São Beda, mostrando diante deste anúncio que ela faz, desse serviço feliz que faz, e como ela serve, não fazendo coisas, não numa dinâmica do fazer desenfreado, mas ela serve com oração e jejuns e diante do anúncio que você dá pela sua vida, pelo seu exemplo de vida, de abraçar o Senhor, e pelas palavras, de mostrar quem Ele é. E temos essa figura também emblemática, Simeão, que era justo, diz Santo Ambrósio, não porque ele queria fazer coisas para si, mas porque pensava no povo,
pensava no melhor para o povo, e por isso, ouvindo o Evangelho, esperava a consolação de Israel, não a sua, não para o seu querer, mas para o povo, para que o povo pudesse estar com o Senhor. E vemos isso, vemos o motivo da sua profecia, porque da mesma forma que desejava ver, diante da sua justiça pôde ver o Senhor, pôde ver a salvação, a consolação de Israel, viu Cristo. É Ele a salvação, não somos nós os nossos atos, não é o fulano da esquina, o prefeito, o presidente, ou qualquer um que seja, é Cristo, é Ele o nosso Salvador. Não é algo que alguém possa fazer, é Ele. E Ele expressa esse sinal da sua profecia, que o Senhor, Ele será a causa de contradição. É Ele que será a causa de queda e reerguimento. Isso vemos já no prólogo do Evangelho de São João, quando São João nos diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Nosso Senhor deveria ser recebido de portas escancaradas pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, porque eles tinham a função de conhecer a lei, de ver e identificar o Senhor. Mas para estes foi rejeitado. E no entanto, tantos pecadores públicos, tantos que eram afastados, tantos doentes, porque era considerado motivo de pecado, ou cego, leproso, a estes acolhem o Senhor, a estes vão a Ele, são pelo Senhor tocados, reerguidos. Santo Atanásio, então, diante do comentário a este Evangelho, nos diz que o Senhor foi apresentado no templo para que nós pudéssemos ir nos apresentar a Ele, para ser exemplo para nós de irmos ao Senhor. Isso se diz não só para os judeus daquela época, mas para nós hoje. Nós devemos aprender a correr o Senhor, a buscá-lo de verdade, como a profetisa Ana fez, como Simeão o busca, apresentar, ir a Ele, como nos diz o Salmo, aprender a abrir as portas antigas do nosso coração, que estão antigas e incrustadas diante do pecado, para estarmos com o Senhor, abrir as portas para que Ele entre, para que se afaste de nós das contradições. E que contradições seriam? Aquelas contradições de nós tantas vezes falarmos que somos cristãos, que somos católicos, que somos seguidores de Cristo, e diante do mundo vivermos como o mundo diz. Diante do fazer desenfreado, da vida ativista, que acha que só o fazer, que eu somente posso, que eu sou o bambambam da vida, diante do consumismo, do ter desenfreado, do dinheiro ser o centro da minha vida, e eu só querer possuir, ganhar mais e mais e mais, do querer uma vida cômoda, fácil, acomodada, do poder de querer que eu possa manipular todo mundo, eu faço as coisas do meu jeito e tem que ser do meu jeito, porque senão não vai. Porque eu que tenho que fazer, eu que tenho que mandar, eu que tenho que liderar. Isso é pensar como o mundo, não é pensar como Deus. São essas as contradições que tantas vezes vemos. Aqueles que deveriam ser e seguir o Senhor, na verdade não são. Devemos aprender ao contrário, aprender a ser mais do que fazer, aprender a abrir nosso coração e corresponder à vontade dEle,
a ter as portas alargadas e abertas para que Ele entre, para que Ele nos toque. Aprendemos a ser pobres, despojados, como foi a família de Nazaré. Aprender que a nossa segurança está nele, a nossa riqueza está no Senhor, não no bem do outro que eu possuo, não no dinheiro. Aprender, mais do que tudo, a sermos prudentes, não ficar pensando eternamente o que fazer, porque isso não é prudência. A prudência nos impele a agir. E agir diante de quê? A saber combater. A combater estas contradições, fazendo um exame de consciência em mim. O que eu tenho que me afastar do Senhor? Quais são os meus pecados, os meus defeitos, os meus erros dominantes? Será que é o consumismo? Será que eu sou avarento e tudo eu quero só para mim, não quero dividir com mais ninguém? Será que eu sou um manipulador que quer tudo e tudo mandar? Será que eu sou um ativista? Tudo eu faço. Eu não sei estar em Deus. Eu não sei ser de Deus, mas só faço. Só ligo para as coisas, não para o Senhor. Devemos aprender a ser diferentes, a combater estes erros, a aprender a ser coerentes com aquilo que dizemos. Que sejamos do Senhor. Isso vemos também sobre esta dinâmica, pois se o Evangelho traz a lei, Ana e Simeão como emblemáticos, também traz a Virgem Maria. Ela não precisava, como disse a Almeida, passar por nada daquilo, fazer nada, mas quis, porque era a serva humilde do Senhor, e serve em primeiro lugar, nos dando o exemplo do que fazer. Aprendamos com ela a verdadeiramente ser de Deus, a verdadeiramente sermos bons servos, sem contradições, aprendendo a encontrá-lo, a segui-lo e a anunciá-lo com a nossa vida. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.